Olha, quando a gente está mexendo com expressões no After Effects, o que a gente está realmente fazendo é manipulando dados. Existem diversos tipos de dados que a gente precisa se familiarizar se a gente quiser aprender de fato construir as nossas próprias expressões em vez de só usar expressões que a gente encontra aí pela internet. Então, nesse vídeo aqui eu vou apresentar para você 5 dos principais tipos de dados que a gente lida no nosso dia a dia dentro do AE, para você começar a entender como a coisa funciona. Vamos lá? Primeiro de tudo, o que são tipos de dados? Bom, tipos de dados nada mais são do que o formato daquele dado que a gente está manipulando, que a gente está mexendo, né? Por exemplo, posição tem um tipo de dado. Sempre que você está mexendo na posição de uma camada, você está mexendo num número, certo? Você atribui um número para x e um número para y. E aí você tem a posição dela em duas dimensões. A rotação também é um número, a opacidade é um número, a escala é um número. A gente também tem strings, que são, por exemplo, sequências de texto. A gente tem um array, que são grupos de vários valores. Boolean, que é um tipo de dado lógico que ou é verdadeiro ou é falso, e o object, que é um objeto que consegue armazenar nele diversos outros valores que a gente chama de propriedades. Mas a gente vai ter tudo isso em detalhe já já. Por enquanto, o que você precisa saber é que nesse vídeo a gente vai falar sobre number, string, array, boolean e object. Vamos começar pelo number, que é o tipo de dado mais comum no After Effects. Quase todas as propriedades que a gente lida no nosso dia a dia são números. Um número ele pode ser positivo ou negativo, ele também pode ser inteiro ou decimal. Ali na direita, no canto superior, a gente vê alguns exemplos de números, né? 960 é um número inteiro e positivo, 12,5 é um número decimal e positivo, e menos 45 é um número negativo e inteiro. Fez sentido? Vamos dar uma olhada então em alguns exemplos de propriedades que são um número que a gente encontra por aí. Para isso eu vou voltar aqui para minha timeline e a gente vai ver que eu tenho uma composição aqui com algumas coisas. Eu vou só esconder algumas dessas layers só para a gente focar nas que importam. Aqui embaixo eu tenho um círculo, está escrito exemplo, e você vai reparar que conforme eu mexo esse círculo, os dados ali, eles mudam, né? Então eu tenho um texto que está marcando a minha posição em X e outro texto que está marcando a minha posição em Y. Então, se eu só mexer ele na horizontal, só o valor de x vai mudar. Se eu mudar ele só na vertical, só o valor de y vai mudar. E o valor de z é 0, porque ele está em 0 no z. É uma layer 3D, possui 3 tipos de número, né? Se eu apertar P para expandir aqui a posição da minha camada, e eu mexer aqui na z, a gente vai ver que o z ali também altera. Se eu quiser, eu consigo adicionar uma expressão em qualquer uma dessas propriedades, segurando Alt e clicando, e aí vai abrir uma caixinha de texto que provavelmente você já conhece, e é aqui que você vai escrever a sua expressão. Por que é importante você entender o tipo de dado que a propriedade está pedindo? Porque se você der para ela um valor que é um tipo de dado diferente daquele que ela está pedindo, vai dar um erro. Vou te dar um exemplo. Aqui na posição X, eu posso escrever simplesmente 50 e o círculo vai para a posição 50. Eu posso colocar, inclusive, 50 mais 50. E ele faz essa operação matemática e retorna um número, que é 100, e ele consegue atribuir esse valor para a propriedade. Mas vamos supor que eu colocasse aqui uma string, que a gente vai ver a seguir, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, Leonardo. Vou colocar o meu nome dentro dessa propriedade e ver o que acontece. Ele já apareceu uma tarjinha laranja ali, um íconezinho de exclamação amarelo, indicando que deu um erro. E se a gente clicar para ver qual é esse erro, ele diz que ele não conseguiu tornar o resultado num valor numérico. E não dá mesmo, porque a gente colocou ali uma palavra, uma string para ele. E ele não sabe interpretar aquilo, ele precisa de um número. O que eu consigo fazer é declarar uma variável que chama Leonardo, e essa variável vale 5. Agora, quando eu escrever Leonardo aqui, ele vai saber que Leonardo vale 5, portanto meu círculo vai para a posição x5. Mas a gente não está colocando uma string, a gente está colocando um número. Mesmo que Leonardo seja uma palavra, só que na verdade vale um número que a gente declarou aqui em cima. O segundo tipo de dado que eu quero falar sobre é a string, que a gente acabou de ver um exemplo, mas vamos entender melhor o que significa. String nada mais é do que uma sequência de caracteres. As strings são usadas para armazenar texto, então qualquer informação de texto, ou seja, qualquer sequência de caracteres, é uma string, e a gente identifica elas dentro de um código porque elas estão sempre entre aspas. Mas cuidado, porque alguns números podem estar disfarçados de strings. Afinal, números também são caracteres e eles podem se confundir um pouco, então eu vou mostrar para você alguns exemplos. Vamos começar vendo um exemplo mais óbvio de string, que é a propriedade sourceText dentro de qualquer camada de texto que você tenha na sua composição. Para isso eu vou voltar aqui para minha timeline, eu vou esconder algumas dessas layers e aqui eu tenho um texto de exemplo que a gente vai dar uma olhada.
Esse texto só está escrito exemplo. Se eu clicar aqui para revelar as propriedades dele, a gente vai ver a propriedade source text. Qualquer coisa que eu escrever dentro desse texto, por exemplo, JavaScript, ele vai armazenar dentro dessa propriedade source text aqui. Se eu segurar Alt e clicar aqui no reloginho para escrever uma expressão, e eu escrever aqui dentro JavaScript, e clicar fora para confirmar, ele vai dar um erro. Apesar de estar escrito JavaScript aqui, foi porque a gente escreveu antes, né? Vamos mudar esse texto de volta para exemplo. Vamos ver que apesar de ter a palavra JavaScript aqui, ela não está refletindo ali no texto. E se a gente clicar no íconezinho amarelo para entender o que está acontecendo, ele vai dizer JavaScript não está definido. E não está mesmo, a gente não declarou uma variável para JavaScript. E se a gente quisesse que esse valor valesse JavaScript, a gente precisava ter escrito entre aspas. Então, se eu escrever JavaScript entre aspas e clicar fora para confirmar a minha expressão, a gente vê que o texto muda para JavaScript, porque agora sim, aquilo ali é uma string. Mas só colocar uma string assim, solta no meio de uma expressão, não adianta nada, né? Então vamos ver alguns exemplos de outras strings que a gente acha pelo nosso projeto que a gente pode referenciar usando o pick-whip aqui dentro da nossa expressão. Como você está vendo ali do ladinho esquerdo, a gente tem outros exemplos, que é o nome do projeto, o nome da comp e o nome da camada. Então vamos tentar acessar o nome da comp, que é uma string. Para isso eu vou escrever aqui thiscomp.name. Não se preocupa com o método que eu estou usando para pegar esse nome aqui, a gente vai aprender isso em futuros vídeos. O que você tem que entender é que o nome da sua composição é uma string. Se eu clicar aqui fora para confirmar, você vai ver que o texto vira 02 string, que é exatamente o nome da composição atual. Eu também posso escrever thisLayer.name. O nome da nossa camada também é uma string. Se eu clicar fora aqui para confirmar, ele vai aparecer texto de exemplo, que é exatamente o nome da camada atual onde a expressão está sendo aplicada. Mas e se eu quisesse o nome de outra camada? Bom, para isso a gente tem que começar a entender um pouco mais da hierarquia do After Effects. Pensa assim, onde está a minha camada? Ela está dentro de uma composição, certo? Então eu começo escrevendo comp, entre parênteses eu vou dizer qual composição que é, e o nome da composição a gente sabe que é uma string, então eu vou abrir aspas, e eu vou colocar o nome da minha composição, que é 02 string. Ele inclusive já aparece ali o nome, só apertar Enter para confirmar. E aí eu sigo escrevendo .layer, abro e fecho parênteses de novo, e aqui dentro eu vou colocar o nome ou o index da layer que eu quero capturar. Vamos supor que eu quero pegar banner aqui, que é a layer número 2. Então eu vou colocar 2 aqui e vou finalizar com .name. Isso vai então para mim transformar o meu texto em banner, que é exatamente o nome da layer número 2, que é o que a gente está pedindo aqui nessa composição. Se eu apagasse o .name, você vai ver que funciona da mesma forma, porque o After Effects consegue entender que o que a gente quer aqui é o nome da layer. Mas, se eu apagar o .layer e só dizer comp02string, você vai reparar que ele não dá o nome da comp, ele me dá ali object comp entre colchetes, uma coisa meio esquisita. Isso porque a comp é um objeto, não é uma string. Então, o que eu estou retornando aqui é um objeto, e aí ele se confunde um pouco e não dá exatamente o que a gente quer. Mas vamos voltar aqui para o nosso exemplo, onde a gente está apontando para o layer número 2. Em vez do index, eu poderia colocar aqui uma string que é o nome daquela layer. Então eu vou colocar, entre aspas, banner, que é o nome daquela layer, e se eu clicar fora, o texto continua sendo banner, porque eu estou olhando ainda para aquela camada chamada banner. Mas toma cuidado quando você está usando string para referenciar uma layer, porque se você tiver uma layer com o mesmo nome que outra, a expressão pode se confundir um pouquinho. A gente consegue manipular strings de várias formas, mas isso é um assunto para outro vídeo. Mas só para você entender como elas funcionam, cada letra dentro de uma string, cada caractere tem um index também, e a gente consegue acessar cada uma das letras ou cada uma das palavras de forma individual. Mas por enquanto a gente só quer entender o que é um string, e um string é uma sequência de caracteres. O terceiro tipo de dado é o array, e é aqui que as coisas começam a ficar um pouquinho mais interessantes. Um array é um conjunto de vários valores. Ele é escrito sempre entre colchetes e os itens ou os diferentes valores dentro de um array são separados entre vírgulas. Um array ele pode armazenar múltiplos números ou múltiplas strings ou múltiplos números e strings. Ali no canto superior direito eu tenho um exemplo de um array, que é 1920,1080, tudo entre colchetes. Vamos ver quais tipos de propriedades são arrays dentro do After Effects. Para isso eu vou voltar para minha timeline aqui, onde eu tenho algumas camadas, inclusive o nosso círculo de exemplo aqui novamente. Eu vou apertar P, A e R aqui para a gente revelar o anchor point, a posição e a rotação da nossa camada. De cara, a gente vai ver que o ponto âncora pede para a gente dois valores, certo? Um valor para x
e um valor para y. Tá, Ctrl V aqui só para a gente voltar para o centro. Sempre que uma propriedade pedir para você 2 ou mais valores, significa que aquela propriedade precisa de um array para conseguir funcionar. O mesmo vale para a posição. Aqui a posição pede um valor para x e outro para y. Claro, isso quando a posição está unificada, porque eu podia muito bem vir aqui, separar as dimensões e agora a posição não é mais um array. A gente tem uma propriedade para a posição x com apenas um número e uma propriedade para y com apenas um número. Mas eu vou voltar aqui porque a gente quer ver a posição unificada. Eu vou segurar Alt, clicar para a gente começar a escrever uma expressão. O que acontece se eu escrever 50 só aqui dentro? Clicar fora para confirmar. Ele vai aparecer um erro para mim e se eu clicar aqui para ver qual que é o erro que está dando, ele vai dizer que o resultado da expressão precisa ser de dimensão 2, não 1. Ora, é um array que precisa de 2 valores, um para x e um para y. E a gente só deu um valor. Ele não sabe se é para x, se é para y, e na dúvida ele não faz nada. Então, vamos de volta na nossa expressão aqui. Em vez de só 50, vamos escrever entre colchetes 50,50. Ou seja, eu quero que x seja 50 e y seja 50. Eu vou clicar fora para confirmar agora, e agora não deu erro. E a nossa bolinha sumiu porque ela está na posição 50-50, que é ali em cima na nossa composição. Então, vou descer aqui de volta e vamos colocar um valor maior aqui. Vamos colocar, de repente, x 1500 e y 600. Vamos ver se a bolinha pelo menos entra aqui no nosso campo de visão. Preciso de um pouco mais de y para ela descer aqui um pouco mais, então vou colocar 1000 no y e agora ela está aqui no nosso frame. Isso é um array de 2 valores, muito simples, da posição. Mas vamos ver outro exemplo aqui, que são as cores, que são array também. Para isso eu vou abrir a minha camada aqui, dentro de Contents, Elipse, Fill. Eu tenho uma cor aqui que é branca. Se eu segurar o Alt e clicar aqui no reloginho para escrever uma expressão, eu posso escrever um código aqui que precisa ser uma cor. E as cores são arrays, mas quais são os valores de uma cor? Você consegue pensar aí? Vamos dar um passo para trás aqui, eu vou desabilitar essa expressão e eu vou clicar na cor para a gente ver o seletor de cores padrão aqui do After Effects. Sempre que a gente vai criar uma cor dentro do After, ele pede para a gente 3 valores, um para R, um para G e um para B, que é vermelho, verde e azul, RGB. A gente já conhece muito bem esses valores, né? Bom, então tá fácil, um array de cor precisa de 3 valores, um para vermelho, um para verde e um para azul. Vamos tentar então, eu vou cancelar aqui, e aqui dentro da expressão eu vou abrir e fechar colchetes, e aqui a gente vai colocar um valor para R, um para G e um para B. Claro que não pode ser RGB, porque a gente não declarou essas letras como variáveis, então vamos colocar aqui alguns números. Eu vou colocar 50, 20, 255, que num valor RGB daria pra gente um azul, né, mais ou menos. Vou clicar fora para confirmar e vai dar erro. Vamos ver o erro que deu. O resultado da expressão precisa ser de dimensão 4, não 3. Ué, 4, RGB. A gente não sabe qual que é esse quarto elemento, mas tem um quarto elemento que é escondido aqui, que é o alfa, e a gente precisa colocar ele para essa expressão funcionar. Então eu vou colocar vírgula 1 aqui, que vai ser o alfa. O alfa nada mais é do que a transparência da nossa cor. Mas como aqui no After a transparência desse fio aqui ela é guiada pela propriedade de opacidade, esse número meio que não serve para nada na maioria dos casos, mas a gente tem que colocar ele ali de qualquer forma. Bom, tudo bem, a expressão está funcionando, mas não é o azul que eu imaginei que seria. Por que não? Bom, apesar de no seletor de cores do After as cores irem de 0 a 255, como a gente consegue ver aqui, o R lá em cima é 255 e o R lá embaixo é 0. Então, no projeto de 8 bits, as cores vão de 0 a 255. Porém, nas expressões, elas vão de 0 a 1, sendo 0, 0% daquela cor e 1, 100% daquela cor. Então, a gente precisa fazer uma continha super simples para esses valores ficarem iguais. Para mostrar isso para você, antes da gente fazer a nossa continha, eu vou só substituir os meus valores aqui por 1, para você ver que vai ficar branco ainda a nossa cor. E se eu substituir esses valores por 0, a cor fica preta e a gente nem consegue ver porque é da mesma cor do nosso fundo. Mas vamos dar Ctrl Z aqui, vamos voltar para os números que a gente estava, que era aquele nosso azul, e o que eu quero fazer é dividir esse array todo por 255. O que essa conta vai fazer é dividir cada um dos valores individualmente por 255. 50 por 255, 20 por 255 e 255 por 255. Isso vai fazer a nossa cor cair naquela escala de 0 a 1, e aí os valores vão ficar iguais ao que a gente vê no seletor lá de cor. Então, se eu clicar fora aqui, a gente vai ver que vai ficar azul.
Então isso é um array, é um tipo de dado que consegue armazenar nele outros dados que podem ter outros tipos. A gente viu o exemplo de número, mas um array também consegue armazenar strings. Vamos ver um exemplo disso. Para isso eu criei um textinho amarelo aqui para a gente fazer uns testes. Então vamos abrir as propriedades dessa camada e vamos segurar Alt e clicar no reloginho de Source Text para começar a escrever uma expressão aqui. Eu vou escrever uma simples string aqui por enquanto, que vai ser Léo, meu nome. Vou clicar fora para confirmar. E a gente vê que ele adiciona ali Léo. Para essa string Léo, eu vou declarar uma variável que vai chamar L. Então eu vou dizer que L é igual à string Léo. Vou finalizar a minha linha. Vou finalizar a minha linha com um ponto e vírgula. Agora eu vou declarar uma outra variável. Eu vou chamar ela de MD e eu vou colocar aqui dentro Motion Design. Então eu declarei uma outra string que chama Motion Design. Repara que essa string tem duas palavras dentro dela. Mas a gente pode fazer isso, porque espaço também é um caractere. Agora, o que acontece se eu colocar aqui L mais MD? Ele vai juntar essas duas palavrinhas, essas duas strings que a gente colocou. Mas como é que ele entende isso? Mais não é soma? Como é que eu estou somando duas strings? Bom, na verdade o símbolo de mais, quando a gente está falando de strings, ele significa concatenação, e não necessariamente soma. Tá bom, mas eu falei que a gente ia ver isso aqui dentro de um array, né? Como é que eu faço para colocar isso dentro de um array? Bom, em vez dessas duas variáveis, eu vou fazer só uma variável. Eu vou chamar ela de meu array. Eu vou deletar algumas coisas aqui, para a gente ter os nossos dois valores. E o que eu quero fazer é deixar eles entre colchetes, porque a gente viu que todo array está entre colchetes. E os diferentes valores de um array são separados por vírgula. Então eu vou escrever nesse formato aqui, e vou colocar um ponto e vírgula no final, só para ficar certinho. Agora isso aqui não faz mais sentido, o que eu quero é meu array. Se eu clicar fora, ele vai juntar Léo, vírgula, Motion Design. Repara que ele colocou a vírgula, porque quando a gente só pede um array e transforma isso em string, ele vai transformar isso em string junto com a vírgula. Mas o que eu quero é escrever Léo Motion Design, sem a vírgula. E para isso eu posso acessar os diferentes elementos dentro de um array. Como que eu faço isso? Pelo index. Assim como as layers têm index, itens ou valores dentro de um array também têm index. E eu acesso eles com colchete. Então, se eu digitar meu array 0 e clicar para confirmar, só vai aparecer Léo, porque é o primeiro item no meu array. Repara que começa com 0 e não com 1. Se eu trocar esse 0 por 1, ele vai aparecer Motion Design, que é o segundo item do nosso array. Então, para eu somar essas duas coisas, ou melhor, para eu concatenar essas duas strings, ficou mais fácil. Eu posso dizer meu array 1 mais meu array 1, ou melhor, meu array 0 mais meu array 1. Se eu clicar para confirmar, a gente vai ver que está escrito Léo Motion Design. Só que Léo e Motion estão juntos, porque não tem nenhum espaço ali. Eu posso resolver isso de algumas formas. Eu posso ou adicionar um espaço depois de Léo, e aí isso vai consertar, porque o espaço entra no primeiro item do array, mas eu acho uma forma um pouco melhor é a gente somar, ou melhor, a gente concatenar um outro valor aqui, que é uma string, só com um espaço no meio. Se eu clicar fora, vocês vão ver que o texto agora está escrito bonitinho. Então, isso é um array com strings e é assim que você acessa os diferentes valores de um array. Isso também funciona para números, tá? O quarto tipo de dado é o Boolean, ou booleano. É um nome esquisito que veio de um matemático lá do século XIX, mas a história dele não importa pra gente, o que importa é o que ele significa. O Boolean é um tipo de dado especial, porque ele é um valor binário, ou ele é 0 ou ele é 1. Ele é um valor que a gente usa geralmente para construir condições e operações lógicas dentro do nosso código, e ele é muito bom para isso. Vou te mostrar alguns exemplos. Primeiro, o Boolean ele retorna ou 0 ou 1. Falso, quando é 0, ou verdadeiro, quando é 1. Verdadeiro, falso, true, false, certo? Vamos ver os exemplos agora. Eu vou voltar para a minha timeline e o primeiro exemplo que eu quero mostrar para você é o Checkbox Control, que é aquela caixinha de seleção que a gente adiciona para uma layer, né? Então eu vou pegar o meu círculo branco aqui e vou adicionar nele um Checkbox Control. Vou colocar o Checkbox Control aqui do lado para a gente conseguir acompanhar. Vou colocar o círculo mais perto dele ali do lado. Checkbox Control nada mais é do que uma caixinha de seleção que não faz nada. Você precisa associar alguma coisa a ela para ela fazer alguma coisa. Mas ela pode estar desmarcada ou marcada. Quando ela está desmarcada, ela retorna 0 ou falso. Quando ela está marcada, ela retorna 1 ou verdadeiro. Vamos ver isso melhor? Eu tenho essa interrogação vermelha aqui, que é uma camada de texto, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu quero ver o que as coisas estão retornando, né? O que as expressões ou
os dados estão retornando, é colocar numa camada de source text. Então eu vou vir aqui no meu exemplo, vou travar o effect controls aqui só para ele não sair daqui, e no source text eu vou declarar uma variável que eu vou chamar de s, e eu vou ligar ela, usando o pick whip, vou ligar ela àquele checkbox control ali. Perfeito. E aí eu vou colocar só s aqui. Repara que ele já mudou da interrogação para o número 1. E se eu desmarcar essa caixinha aqui, ele volta para 0. Se eu marco, ele é 1. Se eu desmarco, ele é 0. Isso é um valor booleano. Tá bom, entendi. A caixa de seleção é um exemplo bem simples, bem óbvio, mas vamos ver um exemplo um pouco menos óbvio. Toda camada tem uma propriedade chamada ativa, que retorna 0 se aquela camada não está visível e retorna 1 se aquela camada está visível. Vamos dar uma olhada nessa propriedade. Então eu vou voltar aqui para minha camada vermelha, eu vou abrir o source text dela e vou apagar a expressão que está aqui. O que eu quero fazer é fazer essa expressão verificar se o círculo branco está ativo ou não. Então, para isso, eu vou usar o meu pick whip aqui e vou ligar ele ao layer exemplo, que é o meu círculo. Veja, a gente aprendeu o que ele fez aqui já, né? Ele escreveu thiscomp.layer exemplo. E eu vou perguntar .active. O que isso está fazendo é vendo se essa layer está ativa. Então, se eu clicar aqui para fora, você vai ver que o texto vai virar true. E se eu desligar a visibilidade dessa layer, vai virar false. Então, esse é outro exemplo de um valor booleano. O quinto e último tipo de dado que eu quero falar para vocês hoje é o object, ou objeto. O objeto, assim como um array, ele pode armazenar diversos valores, e a gente chama esses valores de propriedades. A gente acabou de ver uma propriedade ali no exemplo anterior, que era o active, que é uma propriedade de uma camada. Mas a gente tem vários outros objetos e várias outras propriedades. Os objetos, eles também possuem uma coisinha chamada métodos, mas isso a gente vai deixar para um outro vídeo. No After Effects, a gente tem diversos exemplos de objetos e eu listei aqui alguns deles para a gente começar a entender. São eles Project, Comp, Footage, Property, Key, entre outros. Vamos pegar Comp, por exemplo. Vamos tentar entender quais são as propriedades de uma Comp. Para isso eu vou voltar para minha timeline aqui e eu já escrevi aqui para você como que um objeto é escrito em JavaScript. Não se preocupa com isso, a gente não precisa saber escrever isso aqui. Isso aqui é só para você saber o que é um objeto em JavaScript, mas a gente vai ver as propriedades dele de uma forma separada. Primeiro, quando a gente tenta criar uma composição no After Effects, o que ele pede para a gente? Eu vou aqui na minha composição apertar Ctrl K para a gente abrir esse painel aqui da composição e a gente vê logo de cara que ele pede um nome, ele pede uma width, ou seja, uma largura, ele pede uma height, ou seja, uma altura, ele pede o Pixel Aspect Ratio, ele pede o Frame Rate, ou o FPS da nossa composição, e ele pede uma duração. Todas essas aqui são propriedades de uma composição. E a gente manipula elas aqui nessa interface bonitinha no After, mas a gente também consegue acessar essas informações por meio de expressões. Vamos ver como a gente faz isso. Aqui então eu separei o nosso textinho amarelo e eu vou aplicar uma expressão nele. Para isso eu vou aqui no Source Text, vou segurar o Alt e clicar, e a gente vai começar a escrever uma expressão, e eu vou escrever thiscomp.name, que inclusive é uma expressão que a gente já viu no exemplo de string lá atrás. Eu vou clicar para fora aqui para confirmar, e ela vai me retornar o nome dessa composição. E a gente pode ver aqui no nosso exemplo que o nome da minha composição é exatamente 05object. Mas o nome não é a única propriedade desse objeto composição. Eu posso acessar qualquer propriedade. Então eu vou trocar name aqui por width, por exemplo, e ele vai me retornar um número que é 1920, que é justamente a largura da minha composição. Eu posso também substituir isso aqui por height. Ele vai me dar 1440, que é a altura da minha composição. Eu posso substituir isso aqui por duration, e ele vai me dar 15.933333, que é o tempo da minha composição em segundos. Eu posso também substituir duration por frame duration, e ele vai me retornar a duração de um frame em segundos, que é 0.033333, porque a gente está numa composição de 30 frames por segundo. E por fim, para um último exemplo, eu posso retornar uma propriedade também que chama numLayers. E se eu fizer isso, ele vai me retornar um número, que nesse caso é 11, que é exatamente o número de layers que eu tenho na composição atual. A gente pode ver aqui que é 11. Agora pensa aí, com essa lista de exemplos de objetos que a gente tem, footage, property, key, que no caso é um keyframe, imagina quais propriedades possíveis cada um desses elementos pode ter, tá? O keyframe, por exemplo, quais são as propriedades de um keyframe? Vou te dar uns exemplos, mas os outros você pensa sozinho. Um keyframe ele vai ter um tempo, ele vai ter um valor, ele vai ter um tipo de interpolação, ele vai ter um tipo de keyframe que ele pode ser um keyframe Bezier, um keyframe linear, enfim. Essas são as propriedades do objeto keyframe e cada um dos objetos tem diversas propriedades que a gente precisa aprender para a gente saber
como acessar e manipular essas informações. Esses, então, são os 5 principais tipos de dados que a gente encontra no After Effects. Se você ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou responder e quem sabe sua dúvida até vire um vídeo aqui no meu canal. Eu espero que tenha dado para você entender alguma coisa e se não entendeu, não se preocupa, porque isso aqui é introdutório, é fundamental, mas é só um pedacinho do que as expressões são. E eu pretendo trazer muito mais vídeo introdutório desse tipo para você aprender de vez expressões no After Effects. Eu garanto que aqui no meu canal eu não vou mostrar para você expressões só para você usar no seu projeto. O meu objetivo aqui é ensinar você a lógica por trás das expressões, para que você consiga construir sozinho o código que você precisa na medida para o seu projeto. E se você quiser ficar por dentro de todos os vídeos que eu vou lançar ainda, se inscreve aqui no canal, curte, me segue no Instagram, leomazei.aip, e eu te vejo por lá. Obrigado!